A partir do ano passado, e com bastante foco também nesse ano, mas começou esse ano passado, a gente falou assim, poxa, tem muita coisa de RISE acontecendo, né? E essa questão do conhecimento também é uma coisa que a gente vê muito, sabe? O cliente, né, não tem nem ideia, muitas vezes, né, do que é esse tal de S4 RISE, como é que faz, como é que não fez, e quais são as vantagens e desvantagens, melhor ir agora ou melhor ir depois, né? Então, a gente decidiu fazer uma oferta mais estruturada, e essa aí é o Zé que está puxando essa aí, Zé. Então, eu vou deixar você tocar essa apresentação aí. Beleza. O que você colocou é bem bacana, porque o que a gente tem feito e visto bastante é o seguinte. Primeiro, tem um problema. Esse problema ele está relacionado ao prazo, né? Inicialmente, que a SAP estabeleceu para as instalações de ECC e, porventura, algumas instalações já de S/4HANA que precisam fazer migrações, né? Então, fica muita gente com aquela história de a SAP vai postergar, vai postergar. De fato, a SAP posterga muito, né? Mas a última postergação de datas do ECC em relação, né, pela SAP não foi muito distante, ou seja, a SAP fez uma postergação, mas colocou um pênalti em cima dessa postergação. Então, o que vai encarecendo cada vez mais aquele suporte que as empresas pagam normalmente, né? Então, a gente explica o modelo, né? A gente explica o RISE como um modelo contratual, é um modelo de negócio. Tem muita gente que pergunta para a gente se o RISE é a versão nova do SAP. Então, tem algumas místicas em torno disso tudo. E, no final das contas, o que a gente faz é tentar explicar para todo mundo o seguinte: é um modelo de contrato, onde você vai negociar em conjunto infraestrutura, software e serviço, tá? Então, por conta dessas dúvidas todas e desse movimento, né, dentro do mercado brasileiro e do mercado até fora daqui, foi que a gente criou esse time aqui, esse time, esse produto, né, só para focar no que diz respeito às migrações, aos upgrades com base no RISE. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente ter foco, né? Ou seja, os projetos de melhoria, as oportunidades de melhoria, elas vão continuar aparecendo, né? Mas o que a gente quer trazer, né, para esses clientes que, na maioria das vezes, já estão no ECC, uma instalação antiga, uma instalação com uma série de desenvolvimentos, programas e apêndices e add-ons, né, uma confusão danada, e a gente quer trazer justamente o foco em planejar. Então, o que normalmente a gente colocou, né? O que a gente coloca aqui dentro desse produto? Então, a gente vai coletar informações, a gente vai trabalhar em assessment, a gente vai transformar e processar essas informações e, junto com o cliente, a gente vai ajudá-los ali a definir qual que vai ser o melhor caminho, né? Olhando os dois extremos, né? Ou uma nova implementação, caso do Greenfield, por exemplo, ou uma implementação brownfield mesmo, que seria uma migração do jeito que o cara tem hoje, levar ele para o S/4HANA. Tá? Então, essa frente do RISE dentro da Numen, ela está lá no comecinho, né? Então, primeiro, mostrar aonde que ele está, o que ele precisa fazer e aonde que ele pode chegar quando se fala em S/4HANA. Por quê? Porque é inevitável. Ele vai ter que fazer isso agora ou ele vai ter que fazer isso daqui a alguns anos, né? E daqui a alguns anos a coisa vai ficando cada vez pior, porque já existe hoje uma concorrência grande no mercado por consultoria, por consultores, por conhecimento, por treinamento. Então já tem uma deficiência, na verdade, no mercado, né? Então a gente entrou de cabeça nisso daqui, porque além da nossa base de clientes, que tem uma base instalada de CC grande ainda, a gente olha para essa outra frente de novos clientes que podem ou devem, em algum momento, aderir ao S/4HANA. Tá? Esse aqui é só um exemplo, gente, um pouco da abordagem, né? Então, normalmente, essa abordagem ela começa por TI, tá? Mas ela pode ter bastante a participação de negócio, né? Então, a gente normalmente coloca algumas questões, algumas perguntas, justamente para medir para que lado que está essa tendência, né? Se eu estou mais tendencioso ao negócio, eu normalmente vou tratar de fazer uma migração com melhorias ou até mesmo uma reimplementação.
Quando essa tendência é mais para o lado de TI, eu estou normalmente falando de uma migração técnica, basicamente levar essa empresa, esse cliente até o S/4HANA e dali em diante pensar em melhorias e inovações. Tá? Em termos de plano, né, o que a gente traz para dentro desse produto? Né? Então, a gente vai analisar desde os aspectos de arquitetura. Então, a gente falou aqui, por exemplo, de hyperscalers. Né? Então, ajudar esse cliente a saber como ele está hoje, onde ele está hospedando, quanto que ele gasta de data center, se ele precisa comprar mais servidores, o que significa ele levar esse ambiente todo dele para uma nuvem, como uma AWS, uma Azure ou até no Google. Depois a gente pula para a parte de processos, né? O que a migração ou a ida para o S/4HANA vai favorecer a parte de negócio, né? Principalmente em relação ao que eu posso substituir ou que eu não posso substituir em termos de desenvolvimento ou agregar novas aplicações de dentro do SAP, né? Uma coisa que a gente fala aqui e mostra normalmente para os clientes é o seguinte: da versão 1709, né, de mais ou menos 6 anos atrás, até a última versão, 2022, a SAP já lançou aproximadamente 3 mil novas aplicações dentro do S/4HANA. Então, muito provavelmente, né, aqueles desenvolvimentos, ou aquelas adaptações que foram feitas, elas já estão contempladas, podem estar até contempladas dentro de uma versão nova do S/4. Né? E aí, com isso, a gente vai mostrando o ganho de valor. Né? Não é simplesmente fazer uma migração por fazer para cumprir a data. Não, o que eu ganho com isso? Né? Aí, depois, a gente aborda na sequência a questão dos dados, né? Por quê? Porque levar um ambiente muito grande para uma cloud é custoso, né? É custoso em termos de projeto e é custoso depois de manutenção, porque os ambientes cloud ainda são muito caros, né? Então, aqui a gente conversa também e ajuda nesse plano em relação a o que a gente vai fazer com os nossos dados históricos, por exemplo, né? Aí depois a gente entra na parte de desenvolvimento, porque eu tenho uma adaptação e uma conversão de códigos que porventura tenham sido feitos nesses últimos anos. Definimos uma estratégia para que lado eu vou, para que cor que eu vou migrar, quando eu quero fazer e como eu quero fazer. E então, trabalhamos como projeto, tá? Então, a Numen, ela tem essa capacidade de trabalhar desde do pedacinho inicial até a entrega do projeto, né? E, por fim, a partir do momento que você está, né, no S/4HANA, é o momento que você pode começar, no médio e longo prazo, pensar em inovação, em melhorias, em transformação, que justamente o que o S/4HANA pode trazer de benefício aí também para dentro desses clientes. Aqui um pouco desse processo de assessment, tá? Uma sequência que a gente, na verdade, a gente dividiu em 3 pilares e basicamente o foco dessa primeira fase desse produto, ela está na adoção, tá? Que é justamente levar esse cliente até o S/4HANA, né? E nesse processo de adoção, a gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente busca responder junto com os clientes. Existem ferramentas da própria SAP que dão informações muito ricas para a gente, como o Readiness Check, que é uma ferramenta muito bacana, que a SAP criou justamente para fomentar essas migrações. E aí, até ao final desse processo, a gente normalmente solta ou cria essa jornada junto com o cliente, né? Qual que é o melhor caminho, qual é a nossa sugestão, uma estimativa de tempo, uma estimativa de esforço, estimativa de custo, para que normalmente esse cliente possa levar para dentro de casa e buscar orçamento, ou então pensar nisso de novo a médio e longo prazo. Tá? Aqui é só a carinha do Readiness Check, né? É um dashboard que a gente trabalha bastante essas informações, principalmente para devolver para esse cliente, né? Explicando o que cada uma desses quadrantes significa. Existem pontos muito importantes na migração que dizem respeito aos dados financeiros, contábeis e até a parte de desenvolvimento.
Então, esse dashboard ele mostra esse tipo de informação e a gente consegue traduzir isso para o cliente, né? A mesma coisa no sentido no sentido funcional, né? Ou seja, o que eu consigo simplificar a partir do momento que eu fui para o S/4HANA ou estou indo para o S/4HANA, né? Avaliando principalmente o impacto que isso vai ter de mudança naquela operação, naquele público que está ali acostumado com um SAP, um ECC de 10 anos, 15 anos, às vezes até mais, né? Então, a gente analisa tudo isso. E, por fim, juntando, né, todas essas informações, né, arquitetura, modelagem, migração de dados, custom code, histórico de dados, custo, né, não só do serviço, mas também custo de licenciamento junto com a SAP, a gente ajuda esse cliente no final a decidir o seguinte: bom, para que lado eu vou e qual vai ser o meu plano, né, a partir do momento que eu tomei a decisão de qual vai ser a abordagem que eu vou seguir. Tá? Então, esse aqui seria o resultado final desse produto, que depois pode, inclusive, gerar um projeto, pode gerar um suporte, pode gerar uma série de outras iniciativas dentro desse start aqui.